aproveitam também das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E naquela hora Jesus, então, disse, né, perto de todos os discípulos: mulher, como é grande a tua fé, né? Vai e seja feito conforme tu queres. E na mesma hora a filhinha dela foi curada. Então a gente conversou e estudou vários momentos desse texto. Quem quiser, que não participou e quiser ouvir, né, o texto está gravado no grupo do Estudo Bíblico, é só acessar lá. Hoje, então, nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 3, os versículos de 1 a 10. Mas nós vamos estar refletindo a respeito de todo o capítulo 3. Eu pedi que lesse apenas os versículos 1 a 10. Depois vocês podem ler em casa o restante. Eu vou fazer na linguagem de Almeida, a linguagem atualizada. Então, talvez seja um pouquinho diferente daqueles que tem na linguagem de hoje. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé e passou a andar. E entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O texto eu vou ler até aqui. Paulo, eu acho que você está em destaque aí no grupo. Não consigo ver os outros. Então, eu queria só contar, quando eu morava em Belo Horizonte, minha família morou em Belo Horizonte quase 20 anos, e então, lá, sempre perto como é que chama? Das igrejas, era muito comum ter sentado na escadaria da igreja muitos mendigos, né? Pessoas que pediam esmolas nas escadarias. Eu lembro de uma igreja na Afonso Pena, acho que a Silvia Carla deve lembrar, a igreja de São José. Você lembra, Silvia? E nessa igreja, então, quando eu ia, 2 vezes por semana, eu tinha que passar ali para ir até pegar um outro ônibus para ir num outro bairro para buscar material de exames para o médico que eu trabalhava. E me chamava a atenção tanto de pessoas coxos, paralíticos, com muleta e com todo tipo de doença, né? Pessoas que ficavam sentados ali o dia todo pedindo esmola. E hoje, assim, a gente que às vezes mora numa cidade menor, né? Hoje eu moro aqui em Ferraz, e hoje aqui, assim, numa cidade tão pequena, não é tão comum ver as pessoas assim nas portas das igrejas. Mas se a gente vai em São Paulo, na Sé, né, em outras igrejas católicas também, também acontece muito isso, né, de ter muitas pessoas que ficam ali, né, pedindo esmolas. E aqui, lembrando que o dia judeu, ele começava às 6 horas da manhã. E então os judeus, eles tinham
o costume de orar 3 vezes ao dia. Então, eles oravam às 9 horas, iam ao templo, ao meio-dia e também às 15 horas. Então, o Pedro e o João, eles estavam indo na hora nona. E a hora nona era, então, às 3 horas da tarde, quando eles iam ao templo para orar. Embora, então, eles fossem judeus e tivessem seguindo a questão dos ensinamentos de Cristo, eles traziam na bagagem deles essa disciplina da lei, né, do costume judeu de orar, né, de ter esses momentos de oração. E se a gente olha pela Bíblia, Daniel e tantos outros, tinha também esse hábito de orar sempre, né? A gente sabe, por exemplo, Daniel, ele é jogado na cova dos leões, por quê? Porque ele servia e adorava o Deus vivo. E ele tinha sempre o horário onde ele ajoelhava e ele orava a Deus. Então, aqui era, então, às 15 horas da tarde, quando esses discípulos, Pedro e João, vão ao templo. E aí, uma das coisas que, se pudessem negar, uma das coisas que os inimigos, né, do cristianismo, se eles pudessem negar, eles negariam, mas eles não tinham como negar, eram os milagres, né? Os milagres que Jesus havia feito, aqueles milagres que Jesus fazia e que também os discípulos de Jesus, né? Através da oração, através da intercessão. Então, aqui é um dos milagres incontestável, é um milagre incontestável. Por quê? Porque esse homem, esse coxo, né, nem fala aqui o nome dele, esse homem ele estava ali diariamente sentado, né, na beira da porta do templo chamado Formosa. E ele era colocado ali todos os dias, e ali ele então pedia esmola para poder viver. Agora vamos pensar um pouco qual era a situação de um doente naquela época. Pensando que a doença para o judeu, né, principalmente uma situação grave, e como, por exemplo, o coxo, era sinal de pecado. A doença era muito ligada à questão do pecado. Se uma pessoa estava muito doente, era sinal que ela tinha pecado muito e que ela tinha sido amaldiçoada por Deus por conta daquela doença. E aquele coxo, ele ali não podia trabalhar, então a forma dele sobreviver era, então, esmolando, pedindo esmola. Então, ele era um velho conhecido, é aquelas pessoas que a gente conhece porque de tanto que a gente vê diariamente, e a gente que está indo a um certo lugar, né, o templo, você acaba conhecendo. Por que a igreja, né? Geralmente, as pessoas escolhem esses lugares porque esperam que aquelas pessoas que estão indo à igreja para orar sejam pessoas mais generosas, né? Pessoas que vão falar com Deus e que tenham um coração mais generoso para ajudar aquele que está sofrendo. E aí, então, quando aquele coxo vê Pedro e João chegando, ele então olha para os dois e pede, né, uma esmola. E ele fica olhando para eles, né? Eu imagino a mão estendida, esperando receber alguma coisa. Mas interessante, né, que Pedro e João, eles não tinham dinheiro. Então ele fala assim, olha, ouro, né, e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Algo muito mais importante do que a esmola, esses homens deram àquele coxo. A esmola, talvez, ela ajudaria momentaneamente, né, para que ele pudesse se alimentar, comer, saciar a fome naquele momento. Mas a fome, como todos nós sabemos, ela é algo que vem todos os dias, né? A gente precisa de se alimentar todos os dias.
Então, essa esmola, ela só ajudaria momentaneamente. Mas algo que esses dois servos de Deus, né, esses dois seguidores de Jesus Cristo ofereceram, era muito mais importante que uma esmola. Era ali o poder de Deus, o Espírito Santo agindo através deles, oferecendo a ele a cura, não só a cura física, né, de restabelecer agora a forma dele poder andar, né, mas também devolver a este homem a sua dignidade. Porque, pensa, no templo não podia entrar pessoas doentes, principalmente um aleijado, porque se ele era um maldito, um amaldiçoado por Deus, não podia entrar no templo. Mas agora, quando ele é curado, né, ele anda, ele levanta e ele não só anda, ele pula, ele salta, né, e ele entra no templo pulando e saltando. Tem até uma música, né, que a gente canta na igreja que fala: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, né? E fala assim: foi andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, esse homem agora curado, ele não só anda, ele pula, ele salta, ele louva a Deus. Imagina a alegria, né? De poder, depois de tanto tempo, ficar do lado de fora do templo, ele poder entrar junto com aqueles dois discípulos, e junto poder ouvir a palavra de Deus, e junto poder louvar a Deus, e junto sentir que ele agora podia cuidar dele mesmo, ele podia trabalhar, ele podia ganhar o seu sustento, ele podia ser restituído à sua família, à sociedade, ser aceito novamente. Então, ali o poder de Deus age não só no corpo, levando a cura física, mas também a cura emocional. Imagina, né, a baixa estima, o sentimento de não pertencimento ao grupo, ao templo e tudo mais. E também a cura espiritual, porque ele recebe também essa palavra de Deus, e ele quer, agora ele começa a acompanhar esses discípulos. E todos ali puderam testemunhar essa cura. Por quê? Porque esses homens, Pedro e João, estavam cheios do poder de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. E eles podiam exercer, em nome de Jesus, esse poder e essa autoridade. Ou seja, eles tinham uma intimidade muito grande com Jesus, né? Uma intimidade de conhecer e de experimentar, né, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo agindo na vida deles. E aí, através dessa fé, dessa intimidade que eles tinham com Jesus e com Deus, eles puderam, então, usar dessa autoridade, mas não em nome deles, mas a cura era feita em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Coisa importante para a gente perceber que todo o poder que eles demonstram ter não era deles, mas era um poder que era dado a eles e dado por Jesus. E aí a gente vai descobrir também, a partir desse texto, né, até o capítulo finalzinho do capítulo 3, né, um novo Pedro. Lembram que antes da Páscoa, eu trabalhei, né, um estudo falando do Pedro, né, da fragilidade de Pedro, né, o Pedro forte, o Pedro corajoso, né, que fala que se fosse possível, ele morreria junto com Jesus, o Pedro que se disponha a estar junto com Cristo em todos os momentos, e a gente sabe que Pedro falha, né? Ele nega Jesus, ele segue Jesus de longe, né? E ele depois,
agora a gente vê que já é o segundo discurso de Pedro. O primeiro foi, lembra, do Pentecostes, quando há poucos dias nós estudamos o capítulo 2, né? Quando houve a descida do Espírito Santo, Pedro tomou a palavra, né? Tomou a palavra e ele também faz uma grande pregação, e onde mais de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas, né? Por conta dessa pregação de Pedro, porque a partir da descida do Pentecostes. E agora Pedro faz também um novo discurso. Ele chama a atenção daquelas pessoas que tinham os olhos fixos nele. Por quê? Né? Ali todo mundo, então, testemunhou aquela cura e começou, né? Um contando para o outro, vendo o coxo, vendo aquilo. Então, era como se eles fossem os mentores, né? Da cura. Então, eles tinham um poder especial. Mas aí Pedro, novamente, ele faz um discurso chamando a atenção das pessoas que tinham os olhos fixos neles, e diz por causa do milagre. E ele não se enche de orgulho para trazer para si algum benefício, dizendo que esse poder era algo dele, né? Mas ele aponta para aquele da quem vem o poder, que era Jesus Cristo. E ele não só aponta para Jesus, como aproveita a situação para fazer uma pregação. Lembra que eu falei há poucos dias que a pregação dos discípulos de Pedro tinha um caráter de ensino, lembra? De anúncio primeiro, anúncio, ensino, que era didaquê, e tinha a questão da advertência, da exortação. Lembra até que eu falei que nem toda a igreja gosta muito que pastor dê um sermão de exortativo, né? Nem todas as pessoas gostam de ouvir, mas Pedro, no discurso, na pregação dele, tem também um caráter de exortação. E esse caráter, ele diz assim, olha, ele novamente fala, mostrando para aqueles seguidores de Jesus, de que aquele, né, o Jesus, né, a quem vocês traíram, a quem vocês negaram, a quem vocês mataram, vocês não só mataram Jesus, vocês mataram o autor da vida, né? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, a qual nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas de que Jesus ressuscitou. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu, o apóstolo assegura que muitos deles fizeram aquilo com Jesus por ignorância, né? Muitas das autoridades fizeram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca dos profetas, de todos os profetas, que o seu Cristo, o Filho de Deus, haveria de padecer. E aí, no versículo 19 de Atos, Pedro exorta novamente. Lembra que o primeiro discurso após o Pentecostes tem esse mesmo caráter que agora ele novamente fala? Arrependei-vos, né? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, novamente ele aponta de que aqueles que fizeram por ignorância têm agora uma oportunidade. A oportunidade deles é o arrependimento. Arrepender significa dar meia volta, repensar, né? Pensar novamente, mudar a trajetória, mudar o caminho, aquilo que fazia errado, não fazer mais, tomar uma nova atitude. E a ressurreição era a prova de que a morte não teve a última palavra. A morte não venceu, porque Jesus
ressuscitou. E a ressurreição, então, era a prova final de que por trás dele estava Deus. E, portanto, um poder que ninguém podia deter. E os discípulos, eles então não viam eles como a fonte do poder, mas sim o canal por onde esse poder emanava, né? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E, novamente, essa pregação de Pedro, ela também tem um caráter de misericórdia, né? Advertência e também misericórdia. Tudo isso andavam juntos, né? Porque ele dá para a gente entender que, às vezes, é até fácil mudar de ideia, mas, às vezes, é difícil mudar a vida, né? Mudar o modo de viver, né? Às vezes, quando a gente, por exemplo, está fazendo... Eu lembro que, quando você quer ensinar para uma criança um hábito novo, então, eu aprendi que, às vezes, você tem que repetir muitas vezes, né? E, às vezes, para criar um hábito novo, fala-se que você tem que... leva mais ou menos uns 21 dias, né? Para você, todos os dias, falando a mesma coisa. E, às vezes, conosco também, porque, às vezes, a gente acostuma tanto a fazer aquilo que é errado, porque quando a gente precisa mudar, ou quando a gente muda, a gente precisa ter uma disciplina, porque senão é mais fácil voltar para o caminho que a gente já estava acostumado. Então, por isso, é preciso mudar a mentalidade, né, para dar um resultado e rechaçar esse velho caminho e assumir um novo caminho, e lançar-se, né, nesse novo caminho. E esse novo caminho só há uma possibilidade de fazer, que é através do arrependimento. E esse arrependimento faz com que Deus cancele os nossos pecados, como consequência do arrependimento. Eu estava lendo um comentário de William Barclay, que ele fala que tinha uns papiros na época que a pessoa escrevia, né, ali naquele papiro, e a tinta, ela não tinha um ácido que penetrava, que, por exemplo, vazava ali naquele papel. Então, era uma tinta que não tinha um ácido. Então, se você quisesse depois apagar aquilo que estava escrito, era só pegar um pano molhado e passar por cima, que você conseguiria limpar. O meu marido, ele tem a mania, às vezes, de falar, e às vezes eu sempre achava estranho, né, o jeito que ele falava sobre o perdão de Deus, e ele sempre falava que Deus escreve com lápis, né, e quando a gente se arrepende, ele então vai com a borracha e apaga, né? Então, ele falou que escreve bem levinho para não ficar a marca. E eu ficava assim pensando, nossa, mas o Klaus é muito presunçoso de falar uma coisa dessa. Não é dessa forma, não. Mas quando eu estava preparando esse texto, eu li esse comentário desse estudioso, que ele fez todo o Novo Testamento, né, comentado. É um cara bastante confiável, né, uma autoridade. Ele fala, então, desse papiro, né, que você escrevia e podia ser apagado, então, com um pano molhado, limpado. E eu vejo assim que Deus também nos limpa, né, quando nós nos arrependemos. E a palavra de Deus diz que ele lança no mais profundo abismo para nunca mais lembrar, né? Até o texto de Isaías fala que, ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, né, que ele seja vermelho como o carmesim, eles só se tornarão brancos como a neve, né? E isso é somente através da palavra de Deus, somente através desse Deus que nos aceita assim como nós somos, com nossas fragilidades, com nossas falhas, com nossas imperfeições, e nos dá, então, a chance de recomeçar novamente, de fazer tudo de novo,
mas de uma forma limpa, né? De uma forma que onde nós nos sentimos perdoados e já não carregamos o peso do pecado sobre os nossos ombros. E tudo isso, né, é ação também do Espírito Santo. E na nossa vida, há muitos momentos difíceis, há muitos momentos de fraqueza, mas uma coisa a gente sabe, que o Espírito Santo nos assiste também nas nossas fraquezas. E quando nós estamos fracos, o apóstolo Paulo fala que nós nos tornamos fortes, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando a gente se sente que não tem força para levantar ou para fazer qualquer coisa por nós mesmos, aí a gente entra na questão da fé e da confiança de que às vezes a gente só pode se levantar se for pela ação e pelo poder de Deus. E é esse poder que nos assiste em nossas fraquezas, e é por isso que o apóstolo Paulo fala que quando eu me sinto fraco, aí que eu estou forte, é porque eu não confio na minha força, né? Aí aquela frase de Lutero, né, na música do Castelo Forte, que fala: a minha força nada faz, sozinho estou perdido. Perdido, né, Cláudio? Então, a gente pode sentir que a nossa força, ela não faz nada, mas a força do Espírito Santo que intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, quando nós nos sentimos lá embaixo, esse Espírito Santo nos fortalece e nos coloca em pé. Então, Pedro insiste em que tudo o que aconteceu já havia sido profetizado pelos profetas. E aí ele aponta na Escritura, né? Nesse texto, se vocês lerem adiante o discurso de Pedro, Pedro vai dizer assim, olha na Escritura, né? Vocês conhecem a Escritura? Então pesquisa, olha lá nos profetas. Os profetas já anunciaram que o ungido de Deus, que o Messias viria e que ele haveria de sofrer. E isso, para o judeu, era inadmissível. Eles não conseguiam esperar um Deus, um Jesus, o Filho de Deus, como alguém que expressasse fragilidade, sofrimento, que tivesse que sofrer, mas que viessem com poder e glória, né? Para restituir a eles também o poder político, né? E Jesus veio de uma forma que, né, ela foi totalmente contra a expectativa que eles tinham. E a verdade é que aqueles que tiveram o privilégio, né, de receber, né, e aceitar esse Jesus como seu Senhor e Salvador, também teve o privilégio e também de fazer aquilo que Deus quer, né? E esse privilégio não é uma honra especial. O privilégio que a gente tem, né, de ter essa presença de Deus na nossa vida, é um privilégio de servir, né, de um serviço especial. Então, a quem muito é dado, muito é exigido. Então, aquele que tem esse privilégio de ser aceito como filho de Deus, também, né, tem a honra e o privilégio de se colocar a serviço de Deus. Bom, eu acabei indo falando muito, mas eu vou indo aqui para depois eu vou abrir para vocês também colocarem. Então, eu só retomo a questão do estudo que eu fiz, né, do Pedro, né, aquele velho Pedro que negou Jesus, que acompanhou Jesus de longe durante a crucificação. Pois é, será que ele é agora o mesmo Pedro? Não, né? Ele não é mais o mesmo Pedro. Por que ele não é mais o mesmo Pedro? Se vocês quiserem, podem falar, depois eu continuo. Vamos ver. Por que Pedro agora tem toda esse know-how, né? Essa força de pregar e de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Jesus, né? O Jesus ressuscitado, tudo isso.
ele não é mais o mesmo Pedro. Por que que ele não é mais o mesmo Pedro? O que que aconteceu com Pedro para que ele pudesse agora ser um novo Pedro? Ele foi... Quem vai falar primeiro? Eu não sei agora. Pode falar, Lister. Acho que Lister estava falando, pode falar. Então fala, Elistéia, depois a Silvia Carla. Duas falantes, né? Então, ele, na verdade, ele recebeu o Espírito Santo, né? Ele está com mais força porque ele recebeu o Espírito Santo. Aí eu fico pensando que na verdade, ele tinha isso dentro dele. Ele só não acreditava. Ele não acreditava nele mesmo. E aí enfiava o pé pelas mãos, fazia um monte de besteira. A partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, vem de dentro dele o que ele tem de melhor, a sabedoria que vem dos céus. Então, trazendo para nós, eu acho que é isso. Quando a gente fala de nós mesmos, a gente se perde. Mas quando a gente fala a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai além daquilo superficial, a gente aprofunda, a gente ensina, a gente educa, a gente dá testemunho. Então, assim, a diferença é o Espírito Santo na vida do Pedro, né? Muito bem. Silvia, pode falar. Bom, eu lembrei agora, eu ia falar a mesma coisa que ela, mas eu não sei por que eu lembrei quando eu era adolescente e que participava dos encontros da igreja, né? Eu lembro que tinha sempre, às vezes, um pastor que ia lá na frente falava assim, cada um vem aqui contar a sua experiência de convertida. Eu só faltava enfiar a cabeça debaixo da cadeira. Eu falava, meu Deus, que experiência que eu tenho para contar. Eu não me achava, eu achava assim que a pessoa tinha que ter uma experiência assim, algo luminoso, né? Assim, e o pessoal contava cada coisa, eu falei, gente, eu nunca tive essa experiência, né? Então, eu vejo assim, essa experiência que a gente também vê como a gente vê até no John Wesley, teve a experiência, né, do fogo, né, de sentir aquela chama, né, então, assim, eu acho que Deus, ele hoje, vendo, né, essa experiência toda exagerada, de uma forma diferente, eu nunca senti mesmo, não. Mas eu acho que a experiência que tem assim, a confirmação que a gente vai vendo o quanto que a gente vai acreditando que Deus age na vida da gente, né? Então, hoje, olhando tudo que já foi passado, então, assim, hoje eu tenho essa certeza que eu creio que Deus existe. Eu acho que para o Pedro era a mesma coisa. Eu acho que ele, embora estivesse ali com Jesus, ele era meio desconfiado, ele não tinha aquela certeza. Eu acho que a certeza veio quando ele recebeu, ele precisava receber. Então, eu acho assim, Deus dá os dons e se manifesta com cada qual quando ele acha o que é necessário para aquela pessoa. Então, ele precisou viver, ter essa experiência forte, né, do Pentecoste, de receber o Espírito Santo, para ele poder, a partir dali, ele não era mais o mesmo Pedro, ele era outra pessoa, né? Então, ele se transformou realmente. Então, eu acho que existem formas de você se transformar, ou você vai se transformando com a vida, então, isso que Deus dá para cada um, seu dom, seu jeito de ver e de manifestar o que ele tem para poder estar que cada um possa contribuir com sua fé, né? Hoje eu vejo dessa forma. Muito bem, Silvia. Mais alguém gostaria de falar? Fala, Cláudio. Eu vou um pouco na direção da Silvia Carla. Eu também nunca tive, eu não tenho dia nem hora de conversão. Eu nasci num lar cristão. Isso não significa que a gente não tenha momentos na nossa vida onde a gente tenha experimentado situações bastante fortes, né? Eu já passei por várias situações bastante fortes. Eu não posso esquecer jamais o dia da minha confirmação, né? Alguns sabem disso. O dia da minha confirmação foi um dilema para mim. Eu me sentia extremamente indigno de participar do grupo no culto de confirmação. Éramos 18 pessoas, 3 rapazes e 15 moças. E eu falei, eu sou muito pecador para poder confessar
de que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. E meu pai disse, Klaus, meu pai era o pastor, Klaus, você a vida inteira experimentou Jesus na sua vida e você a vida inteira já testemunhou Jesus Cristo, né? Então, tem pessoas, eu acredito piamente, que passam por uma mudança radical, da noite para o dia, são pessoas novas e completamente diferentes. E eu acho que a gente que nunca passou por isso não deve desfazer dessa experiência. A mesma coisa é o contrário, né? Quem passou por uma experiência assim de mudança, de transformação radical, não deve desfazer das pessoas que não têm dia e hora, né, de conversão, mas que tem isso como uma forma, entre aspas, no bom sentido da palavra, uma rotina na sua vida, né? Agora, eu vejo ali o Pedro, né? Ele caminhou poucos anos com Jesus e foi aprendendo muitas coisas. Mas quando desce o Espírito Santo sobre a vida dele, realmente ali ele é um novo Pedro, né? Até antes do Pentecostes acontecer, ele aprende muitas coisas maravilhosas com Jesus, mas ainda é meio um judeu. E com o Pentecostes, ali ele se torna um cristão, né? Onde o Cristo, né? O poder de Jesus Cristo faz diferença na vida dele. Por isso ele diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, né? E isso também mudou a vida daquele moço, não deve ser já uma pessoa com mais idade, né? Um adulto para idoso, né? Que ficava ali na porta do templo, né? E ali também houve uma mudança radical. E eu gosto demais da música que a Noemi trouxe antes, né? Porque a música, na melodia, já diz aquilo que aquele homem experimentou, né? Foi andando e saltando e louvando a Deus, saltando e louvando a Deus. Quer dizer, a própria melodia traz essa alegria tremenda de mudança na vida daquele homem. Eu posso imaginar que também aquele homem que não tem nome, né? Era uma nova criatura a partir daquele momento. Mais alguém gostaria de falar? Agora é hora de a gente pode criar também, não só colocação, mas perguntas também, e também pode contribuições dentro do texto. Eu também queria só completar, na verdade, já falaram, mas quando Jesus deixa o Espírito Santo, ele falou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? E sereis minhas testemunhas. E ele deu uma ordem, falou, quem crer e for batizado, ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E diz ainda assim, que os sinais seguirão aqueles que creem, né? É um versículo que acho que está em Marcos, no finalzinho de Marcos, que fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. Então, realmente é o poder do Espírito Santo na vida daquele que crê, né? É o que a moça falou. É o Espírito Santo mesmo que faz toda a diferença na vida do Filho de Deus. Isso mesmo. Mais alguém? Para mim, a experiência é quando, na medida que você vai fazendo alguma coisa, alguém vem e diz assim, olha, aquilo que você fez diferença na minha vida, aquilo que você falou fez uma diferença e eu mudei a partir dali. Então, às vezes, também naquilo que você faz, você não faz por aquilo ou esperando alguma coisa, mas você tem essa experiência. Na minha profissão, então, eu tive assim muitas experiências nesse sentido. Olha, aquilo que você falou ou aquilo que você fez naquele momento fez diferença na minha vida, né? Muito obrigada. Henriqueta, quantas vezes a gente nem nota, né? E a pessoa, depois de uma semana, vem dizer, um ano depois, ou 10 anos depois, né, vem dizer, você se lembra daquela vez? Você vai dizer, não me lembro. Não, mas você falou uma coisa que me marcou profundamente, mudou a minha... Quer dizer, às vezes a gente nem nota que afetou tanto a pessoa, né? É isso aí, a gente não percebe,
Só quando o outro vem e fala com você é que a gente se dá conta, eu fiz isso, né? Nem sempre. Uhum. Mais alguém? Edna? Eu quero falar uma palavrinha, complementando isso que ela falou agora, das nossas atitudes, coisas que a gente faz e você nem percebe o que isso pode afetar outras pessoas. A minha irmã me deu um exemplo uma vez que eu acho que assim vou levar para a vida, né? A tua atitude é a mesma coisa que você pegar uma pedrinha e jogar num lago. A pedra cai ali. É a tua atitude. Mas as ondinhas que vão ser feitas nessa água vão atingir proporções tão grandes que você não imagina até onde pode atingir. Quantas pessoas você pode atingir, tanto para o bem como para o mal. É a tua atitude que vai ser determinante em quantas pessoas vão ser atingidas por isso, né? Por isso que a presença do Espírito Santo na nossa vida é tão importante, porque você tendo ele, você vai tentar depurar as coisas que você vai fazer, para que você só faça coisas boas e que possam atingir tantas pessoas. Porque depois que você jogou a pedrinha, não tem como recolhê-la. E a onda vai continuando. Né? Seria só para complementar, exemplificando o que ela acabou de falar. As atitudes da gente, quantas pessoas podem atingir, e você mesmo não vai estar nem sabendo. Né? Mas Deus sabe. E a gente carrega para a vida, né? Exato. E eu sempre, hoje mesmo eu falei com uma pessoa, né? A Clotilde está aí, eu sempre falo que eu aprendi com ela essa frase, né? De que palavras comovem, exemplos arrastam, né, Clotilde? Era isso? A frase? Foi isso que eu guardei. E eu sempre falo, né, de que a gente ensina muito mais com o nosso exemplo do que com a nossa fala, né? Às vezes as falas, elas podem ser esquecidas, mas os exemplos não. E hoje mesmo eu estava falando com alguém de manhã sobre isso, que algo que me deixa muito feliz, né, em relação aos nossos filhos, que muitas das coisas que eu vejo eles trilhando hoje, fazendo em relação às pessoas, a gente ensinou não por palavra só, mas por exemplo, né? Por eles verem a gente fazendo, desde Uberlândia, ao sair para ir entregar uma cesta básica, levar roupa para famílias que estavam precisando, brinquedos, comida, campanha do agasalho na escola que eles estudavam para as crianças que estavam sem agasalho, e eles poderem ajudar, contribuir. E isso, hoje, quando eu fico feliz quando eu vejo eles também tendo atitudes de compaixão, de humanidade, de cidadania, né? Sinal de que a gente também trabalhou nesse sentido de ensinar não só com palavras, mas ensinar com exemplos, ensinar a palavra de Deus, né? Ensinar a orar, ensinar a buscar em Deus a força, aonde está a nossa fé, né? Muitas vezes, quantas e quantas vezes eu sentei com nossos filhos, nossas filhas e nosso filho para orar, às vezes, hoje eles grandes, há poucos dias eu sentei com o Mateus, às vezes diante de uma decisão difícil, não sei o que fazer, mãe, e agora? Falei, vamos orar, ora, entrega nas mãos de Deus e confia, né? Tem que confiar. Mãe, eu estou com medo. Não, o que a palavra de Deus diz? Que o verdadeiro amor lança fora o medo produz tormento. Então, né, vai e confia. E aí eu gostaria de trazer agora, fechando, né, para a questão do Pedro, o que eu pensei, né, que por que o Pedro se transformou e mudou? Teve, sim, o impacto do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, mas teve algo antes disso. Eu não sei se vocês lembram, lá em João,
no finalzinho do Evangelho de João, quando Pedro, depois de ter passado por ter negado Jesus, por ter abandonado Jesus, Pedro se sentiu num vale de depressão, no fundo do poço. Imagina você trair aquele que você mais ama. Qualquer pessoa, quando a gente ama muito alguém e que a gente faz algo que machuca, que fere, a gente se sente também culpado, infeliz. E Pedro, então, tinha saído para poder ir pescar, né, com os outros discípulos. E ali, ele um dia saiu, vou pescar, lá no último capítulo de João, João 21. E os outros discípulos disseram, nós também vamos, né? E foram pescar e não conseguiu pegar nada. E aí, quando eles estão voltando, aí Jesus está lá na beirada da praia, mas eles não sabem direito se era Jesus. Jesus manda de novo, né? Ele jogar a rede em outro lugar e eles pegam muito peixe. Mas era algo que Jesus fala com Pedro, era assim, Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros, apontando para os outros discípulos. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar a Pedro a mesma coisa. Pedro, né, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta. E Pedro então diz, olha, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Para mim, essa forma de Jesus ir a Pedro e dizer, Pedro, tu me amas, ao mesmo tempo era uma forma de Jesus aceitar Pedro novamente e dizer, olha, Pedro, você, né, terá uma tarefa muito especial em relação aos meus outros discípulos, será uma liderança, né? E restituiu a Pedro o seu lugar no grupo dos discípulos, pois ele tinha um grande ministério para Pedro. E nos primeiros capítulos de Atos, nós vamos encontrar vários relatos onde Pedro se destaca como uma liderança no grupo de discípulos. E aí eu trago para nós pensarmos, né? Veja como Deus age. Veja como a ação do Espírito Santo transforma uma pessoa. Aquele Pedro medroso, aquele Pedro que fugiu da presença de Jesus com medo de ser morto, agora Pedro está discursando no templo. E agora, capítulo 4, na semana que vem, ele vai estar discursando na frente do Sinédrio, aonde esse mesmo Sinédrio que havia condenado Jesus. Vocês acham que ele não tinha medo? Claro, ele tinha medo, mas agora ele tinha uma coragem maior do que o seu medo. E ele sabia que se ele morresse, ele tinha a certeza daquilo que ele estava fazendo era o certo. Se Deus permitisse, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E ele se sente aceito novamente, né? Se sente também amado por Jesus e recolocado no grupo dos discípulos. Eu senti dessa forma, né? Apacenta os meus cordeiros, né? Os cordeirinhos de Jesus. E aí Pedro cumpre, né? Essa tarefa de apacentar o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém mais gostaria de falar? Eu queria falar. Você reforça com essa sua fala um pouco daquilo que eu disse, mas que eu acho que eu gostaria de reforçar. Quando Jesus escolhe Pedro, então, para ser o líder, ele aproveita a impulsividade do Pedro, aquela ação que ele tem, né, de fazer, mas vai de uma forma mais precisa, né, de ser o líder,
com medo, com insegurança, mas de ser aquele que vai cuidar dos cordeirinhos, né? Como você falou. Então, Pedro já tinha muitas características, só que Jesus, através do Espírito Santo, melhora, né? Lapidando, né? Dá uma polida, né? Dá uma reforçada naquilo que Pedro tem. Então, é isso que eu acho muito lindo, né? A presença de Deus em cada um de nós. É aproveitar aquilo que a gente tem, às vezes, até de ruim, mas de transformar numa coisa boa, numa positividade. Então, assim, isso eu falo para mim mesmo, né? E para tantas pessoas. Porque, às vezes, aquilo que eu tenho que atrapalha, que não é legal, ele pode ser uma coisa legal, depende de como eu uso. Depende se eu estou usando para eu aparecer ou se para eu ser realmente testemunho da minha fé e de Jesus, né? Então, acho que é isso aí, você fecha quando você fala isso, né? Ele não mudou Pedro, ele reforçou em Pedro o que ele tinha de bom e de melhor fazer no caminho dele, né? Naquele caminho que era para ser o líder, né, dos cristãos. Muito bom, Elistério. Eu acho que fechamos, né? Fechamos aqui. Clotilde e Gaspar, quer falar alguma coisa? Hoje que bom que o casal hoje pode estar junto, né? A Clotilde sempre gosta de falar, mas hoje está caladinha, né, Clotilde? Vai, Gaspar. Está desligado o microfone. É que a gente está com o nenê dormindo. Ah, tá bom, então. Então, ótimo. Bom, gente, eu vejo aqui que com isso nós fechamos. Eu acho que a fala da Elistério também traz essa... acho que fecha esse estudo, realmente... Deus, ele transforma, né, aquilo que nós temos, ele não pede aquilo que nós não temos, ele pede aquilo que nós temos, e ele trabalha a partir de nós, né, com falhas, com dificuldades, mas ele também nos capacita, né, eu achei muito legal o que a Elistério coloca, né, de que ele lapida, né, ele traz aquilo que de melhor você tem, e usa, né? Até mesmo a impulsividade de Pedro é usado para o trabalho, é usado para a pregação, é usado para levar, né, a mensagem. E gostei muito, né, das colocações de todos vocês que falaram, foi muito bom. E, olha, eu confesso que eu achei que eu não ia nem dar conta hoje de falar. Minha filha falou assim, desmarcou os 2 pacientes que ela tinha, a Kátia é psicóloga, ela estava chorando tanto que a cabeça estava doendo. Aí ela falou assim, ai, mãe, eu não tenho condição de atender hoje. Não sei como é que você vai fazer o estudo. Eu falei assim, eu também não sei. eu também não sei. Mas eu sempre confio a graça de Deus, que ela nossas fraquezas e também do que as nossas fragilidades. Estar com vocês, estudar com vocês a palavra de Deus a cada quinta-feira, para mim também é um alimento para a minha alma e para o meu crescimento. Kátia. Eu agradeço demais a presença de vocês, e vocês não sabem o quanto também me ajudam, né? Quando eu comecei há 1 ano atrás o estudo bíblico, eu estava tão desanimada, tão triste, e cada semana eu me sinto fortalecida e muito feliz por estar repartindo um pouco da palavra de Deus e poder ter pessoas assim, vivas, né? Pessoas que querem partilhar, querem aprender, mesmo aqueles que não falam, mas estão sempre atentos e estão sempre participando. E isso, para mim, é uma igreja.
uma igreja vibrante. Hoje o tema do estudo era uma igreja vibrante, né? E eu creio que nós somos pessoas cristãs vibrantes. Então, a dona Cibele apareceu aí. Vamos tirar a foto, né, Cláudia? Eu acho que o microfone do pastor está aberto. Verdade. Cadê ele? Acho que ele saiu. Eu ia pedir para ele tirar a foto, porque eu não sei mexer com isso, não. Eu estou aqui, entrei aqui agora. Oi, é para tirar então foto? Tira para nós. Tirar, Maristela, então. Cristina, Gisele, Henriqueta e Mônica, se puder abrir um pouquinho, só para a gente tirar a foto, dar um sorriso, né? Ah, dona Cristina está aí. Cristina aí? Gisele? Ah, sobrinha. Vi esses dias com a Daniela. Vi. Então, tá. Maristela, então vamos dar o sorriso. Tira aí para nós, Matheus. Eu vou ver se deu certo. Espera aí. Noemi. Oi. Cristina está assistindo Estudo Bíblico hoje lá de Alcobaça, da Bahia. Sério, ô, danada? Ela me passou mensagem. Você vai assistir o estudo hoje? Ela está na Alcobaça. Olha só! Olha, Cristina, você está me fazendo... Aí. Como é que tira print? Gente, não foi. Um segundinho. Não foi? Então vamos de novo. FN, pronto. Dona Maristela, abre aí a janelinha. Estou esperando. Acho que ela não ouviu. Simone está aí ainda? Acho que a Simone saiu, né? Foi. Saiu? Então... Vou tirar. Então, vamos orar. Então, oremos. Nosso querido e bondoso Deus, nós chegamos ao final deste estudo e muito te agradecemos por cada um que pôde participar nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um. Muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra também é o alimento espiritual para nossas almas. Dá-nos sempre fome e sede dessa palavra e que possamos diariamente buscar em ti também o alimento para as nossas vidas e que também possamos ser diariamente renovados pela presença e pelo poder do teu Santo Espírito em nós. Que ele também seja em nós o poder do Senhor, agindo e trazendo que a tua palavra seja viva e eficaz na nossa vida, no nosso coração. Esteja, Senhor, com todas as pessoas que estão sofrendo, Senhor, nesse período também de muitos que estão de luto por conta de familiares que perderam. Nós te pedimos, Senhor, que a presença consoladora do Espírito Santo se faça presente e que o Senhor também esteja com aqueles que estão doentes. Cuida, Senhor, e cura, Pai, se assim for da tua vontade. Nós te pedimos, fica conosco, dê-nos uma boa noite de sono e um bom descanso. E se o amanhã nos pertencer, dá-nos a alegria, a paz, também de vivermos sob os teus cuidados, com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos vocês e com todos vocês permaneçam hoje e para sempre. Amém. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Beijão para vocês. Propaganda é a alma do negócio. Domingo tem culto da União Paroquial de São Paulo e a Paróquia Leste vai estar participando com o momento da profissão de fé, o credo apostólico, e também enviei um outro vídeo que nós gravamos uma música, Vem Espírito de Deus, vem nos consolar. Tomara que também esteja no culto. Quem quiser, então, é só pegar o link e celebrar junto. Beijo no coração de todo mundo.
Lembrando que nós vamos continuar estudando o livro de Atos, né? Na semana que vem é o capítulo 4. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu sei que algumas pessoas até já me falaram, né, que gostariam de alguns esclarecimentos. Manda uma pergunta, né? Pode mandar no meu privado, né, no particular, que eu vou também tentar responder ou esclarecer também dentro daquilo que a gente puder. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer também. E sugestão também mais para frente de temas a ser trabalhado, estudado, estamos aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Beijão. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe. Tchau, tchau.